Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre envelopes japoneses. Como é que funciona esse costume tradicional japonês em algumas ocasiões especiais, como falecimento, casamento, enfim, vários eventos que acontecem na vida dos japoneses. E aí, como que nós vamos utilizar esses envelopes com dinheiro? Assista o nosso vídeo. Konnichiwa minasan, alguém que desu ka? Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre um costume japonês. Nós convivemos, com muitas pessoas, de família japonesa, e recentemente aí também nós tivemos alguns passamentos, algumas pessoas queridas faleceram e nós pudemos observar alguns costumes do povo japonês nessas ocasiões. Então eu vou falar um pouquinho sobre os envelopes que são dados às famílias, no caso aos familiares do falecido. Como é que funciona e quais os cuidados que a gente tem que ter. O primeiro tipo de envelope que nós vamos falar, que é o assunto desse vídeo, chama koden. De forma polida, nós chamamos de gokoden. É um envelope com um dinheiro, para ajudar os familiares para o velório, para o enterro e para as missas. O valor é um valor que cada um vai ofertar para os familiares de acordo com as suas possibilidades e também de acordo com a sua proximidade com a família. Porque esse dinheiro é para mostrar a solidariedade que você tem nesse momento difícil. Em que momento que eu entrego esse envelope? Se por acaso você for no velório e no enterro ou na cerimônia de cremação, em algum desses momentos vai ter ao lado do falecido um local para você acender um incenso. Então alguém próximo à família vai lhe dar um incenso ou simplesmente o incenso estará lá. Você acende, coloca lá no lugarzinho para ofertar para o falecido, faz uma oração. É nesse momento que você, na hora que pega o incenso, deixa o envelope. Vai ter um local apropriado para isso. Caso não tenha esse incensário, você tem que dar esse envelope para a pessoa mais próxima do falecido. Ou a viúva, ou o viúvo, ou o filho mais velho. Então, quem estiver mais próximo do falecido. Tá? É desta forma que funciona para quem e quando, em que momento você dá esse envelope. Na cultura japonesa existem muitas datas de missa, para o falecido. Eu diria assim, não tem um número exato, tá? Mas, não é de 10 em 10 anos. É o primeiro ano, depois 7 anos, depois 19, 21, 40... Até chegar no aniversário de 50 anos. E aí para de realizar essa cerimônia religiosa. Porque eles acreditam que quando o falecido completa 50 anos de falecimento, os espíritos se fundem, Então não há necessidade mais da cerimônia religiosa. Atualmente, com essa mistura aqui no Brasil também, existem alguns momentos importantes que são preservados, Então existe a missa de 7º dia e existe a missa de 49º dia, 49 dias após o falecimento. Essa data é muito importante. Normalmente, os japoneses não são enterrados, são cremados. E aí, quando ele é cremado, as cinzas ficam na casa até o 49º dia. Após esse período de 49 dias, as cinzas serão enterradas. Aí tem locais apropriados para isso. Nós temos um templo chamado Kinkakuji,
em Tapicerica da Serra, se eu não me engano, ele é uma réplica do Kinkakuji de Kyoto, do Japão. É o Templo de Ouro, um local muito bonito, com um lago. É uma réplica perfeita do Kinkakuji de Kyoto, do Japão. E lá é um cemitério de cinzas. Então, durante o passeio pelo jardim, você vê algumas lápides, algumas pedras de mármore, bem discreta, escrito em ideogramas japoneses, kanjis, que é o nome do falecido. E lá está enterrado uma cinza, né? Então isso é distribuído por todo o local, todo o jardim. Então é assim que é feito o enterro das cinzas do falecido. Nós temos que tomar cuidado, porque existem vários tipos de envelopes tradicionais japoneses para cada ocasião. Uma delas são envelopes que são dados aos casais que recém casaram. Para quê? Para começar uma vida a dois. Então se coloca um dinheiro no envelope e no dia do casamento se oferta ao casal, para que seja duradouro. Esse envelope ele tem detalhes em prateado e dourado, né, com fitas, uma coisa bem bonita, flores, colorido. Esse é para casamento. Existe também a oferta de envelopes para a criança que está entrando na escola no primeiro dia de aula. É dado envelope com dinheiro. E também quando ele se forma. Pode ser no Fundamental 1, Fundamental 2 ou na universidade, né? Ele vai ganhar um envelope em cada formatura que ele finalizar. Aqueles que vão se tornar papai ou mamãe, né? Sabe que estão grávidos, né? Também ganham um envelope dos familiares, dos amigos, né? Para ajudar nesse momento aí de nova fase e mais um membro entrando na família. O que nós estamos falando hoje, que é do Koden, ou de forma polida, Gokoden, tá? É um envelope, ele tem uma fita, todos eles têm uma fita, né? Só que ele tem uma fita preta, uma das linhas são pretas. E tem um nó no meio também, todos eles têm, e isso que simboliza que é um Koden, um Gokoden, tá? Tem que tomar muito cuidado porque, como eu falei no início, o de casamento ele é dourado prateado e o de luto, né, de enterro, ele é preto, a linha, né, a fita, tá? Ela é preta. Cuidado para não trocar o tipo de envelope. Né? Isso é uma ofensa muito grande, é um gafe muito grande. Nessas situações, quando a pessoa recebe um envelope, né? No caso do funeral, também um costume a família retribuir em uma missa, normalmente de 49 dias, eles fazem uma retribuição com alguma coisa que você vai usar na casa. Normalmente é uma toalhinha de rosto, né? Uma toalhinha de rosto em retribuição a essa ajuda que você deu. Isso chama okaeshi, kaeshi, de retorno, né? De retornar, voltar, okaeshi, tá? Que significa esse retorno do envelope que você deu. Esses envelopes, eles têm um tipo de nó especial também, muito bem trabalhado, né? Mas nos dias de hoje, para facilitar e baratear esse tipo de envelope, aqui no Brasil principalmente, eles são impressos, tá? Não são fitas, não são cordas, são impressos no próprio envelope, tá? Igual fosse a fita original do Japão. Mas ainda nós encontramos em alguns locais aqui no Brasil esses envelopes tradicionais, né, com as fitas dentro do padrão japonês real. Agora um fato interessante, né? A família que recebe esses envelopes, o Koden, tá? Ele vai pegar esses valores e vai utilizar no velório, no funeral, né, ou cremação, enfim. O que sobrar, ele vai fazer uma doação. Isso é chamado de Koden Gaeshi. Koden Gaeshi, né? De novo, Gaeshi, de retornar, de Kaeshi, né? Koden Gaeshi, ele é doado para um hospital ou alguma instituição que há necessidade desse dinheiro.
Então é para ajudar a comunidade. Da mesma forma que as pessoas foram solidárias com a viúva ou o viúvo, né, com a família, ele retribui o que sobra então para essas instituições. Muito interessante. Koden Gaeshi. Esse assunto de envelopes, de dinheiro, é simplesmente uma etiqueta, um costume e uma etiqueta do povo japonês. Eu trouxe esse vídeo aqui porque muitos de nós convivemos com famílias japonesas, né? E é para entender um pouco o que acontece. Quando é que nem eu, descendente de japonês, e falece alguém de uma outra família japonesa, é de bom tom praticar esse costume, né? Porque eu conheço a cultura. Agora, quando é um brasileiro numa família japonesa que faleceu, não há necessidade e também não é desrespeito, porque não conhece a cultura, tá? Então isso vai muito das pessoas. Pode ser também que um descendente de japonês não conheça tão bem essa cultura, então não pratica essa entrega de envelope também, né? Aqui no Brasil, como tem mais escasso esses envelopes, né, só tem em locais específicos, então é normal também dar no envelope em branco. Um envelope de correio em branco, coloca o valor lá dentro, coloca-se o nome e entrega para o familiar. O tradicional se escreve com um pincel japonês, o nome em japonês, até o detalhe das letras tem que ser muito bem escritas, né? Os ideogramas, enfim, e entrega. Mas também pela dificuldade aqui no Brasil, o envelope em branco e com caneta esferográfica. Pode escrever o nome simplesmente e fazer a entrega. Isso não é ofensa nenhuma, né? Você já está sendo solidário com essa família. Então esse é um formato sem problema nenhum também. Uma adaptação para nós aqui no Brasil. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. O assunto de hoje é mais para entrar um pouco na cultura japonesa, né? Nós somos praticantes de Karatê e Kobudo, originário do Japão, então não tem como afastar de alguns costumes e culturas, né, do povo japonês. Então é mais para vocês entenderem o que acontece nesse meio aí, tá bom? Espero que gostem desse vídeo aí, curtam, compartilhem, né, para o nosso canal crescer mais um pouquinho. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês e até a próxima. Mata né!